Graça e paz, queridos. Queria compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 31, versículo 42, que diz o seguinte: Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Queridos, quem faz essa declaração é Jacó, a Labão. Quando Jacó sai da casa de Labão, e Labão vai ao encontro de Jacó, tirar satisfação de Jacó. Por que Jacó havia saído sem se despedir dele, escondido dele? Então, Jacó faz essa declaração a Labão: Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, você iria me mandar embora da tua casa de mãos vazias. Jacó aqui reconhece que tudo que ele alcançou na casa de Labão foi por causa da bênção de Deus na sua vida. Labão, por 10 vezes, muda o salário de Jacó. Jacó pediu a ele, assim que Raquel teve seu primeiro filho, e Jacó resolve voltar para sua terra, para a terra da sua parentela. E o próprio Labão fala para Jacó que ele sabia que era por causa dele que Deus o havia abençoado. Então, queridos, toda a riqueza que foi acrescentada na casa de Labão foi acrescentada por causa de Jacó. E quem falou isso foi o próprio Labão. E ele, não satisfeito de Deus estar o abençoando, ele quer reter essa bênção na vida de Jacó. E é isso que Jacó está falando aqui para Labão. Labão, eu tenho certeza que se não fosse o meu Deus, se não fosse o Deus do meu pai, você não teria me dado nada do que eu estou aqui agora. Eu só tenho o que eu tenho porque Deus interviu em meu favor. E, queridos, é uma grande verdade. Labão fez de tudo para Jacó não ser abençoado. Mas sabe, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem uma palavra para fazer cumprir na tua vida, não importa o quanto as pessoas tentam te atrapalhar, o quanto o inferno, o diabo, envia impedimentos para te atrasar a promessa. O próprio Deus intervém em nosso favor. O próprio Deus aparece a Jacó em sonho e fala para Jacó: eu tenho visto o que Labão tem feito com você e eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. E Deus começa a transferir a bênção que estava na casa de Labão para Jacó. Quando Jacó faz esse pedido a Labão, assim que Raquel tem o seu filho, o primeiro filho, e ele quer vir embora, Labão não permite. Labão aceita a proposta de Jacó de pagar um salário a Jacó. E Jacó fala: não, eu não quero, não preciso me dar nada. Deixa que o meu trabalho vai dizer o que eu mereço ganhar. E aí eles fizeram um acordo de como seria o salário de Jacó. Eles até então, Jacó não ganhava nada. Ele só trabalhava para Labão, sem recompensa alguma do seu trabalho. Ali ele define para Labão: agora chega.
Eu quero e preciso trabalhar para minha família. Eu trabalhei esse tempo todo para você. Através da minha vida veio toda essa riqueza para você. Você sabe o quanto era pequeno o seu rebanho antes de eu chegar aqui. E o quanto eu trabalhei e o como Deus abençoou o seu rebanho. E Labão sabia disso. Labão tinha certeza disso. E agora é a vez de Deus intervir na vida de Jacó. Deus começa a prosperar esse homem de tal maneira que ele se torna o homem mais rico dali. Porém, queridos, quando Deus começa a abençoar a vida de Jacó, os problemas começam também a aparecer. Ele só tinha o problema de não ter a sua própria riqueza, o direito que era dele, né, de ter o seu próprio rebanho. Ele trabalhava, mas não tinha o seu próprio rebanho, trabalhava só para abençoar Labão, mas para ele mesmo ele não tinha nada. Mas quando Deus começa a abençoar Jacó, começa o problema para Jacó. Os filhos de Labão começam a criar comentários de que Jacó estava pegando tudo que era do pai deles. E o rosto de Labão já não era mais favorável para Jacó como era antes. E aí Jacó recebe de Deus uma visita durante a noite. Mais uma vez Deus intervindo na vida de Jacó e fala para Jacó: Jacó, volta para a terra dos teus pais. Queridos, e ele chama suas esposas e conversa com elas. Olha, vocês sabem como eu cheguei aqui, o quanto eu trabalhei para o seu pai, mas agora a cara dele já não é mais a mesma para mim. E o Deus do meu pai Abraão me apareceu e mandou eu voltar para minha terra. E elas conversam e chegam num acordo e concordam com Jacó e manda Jacó fazer tudo quanto Deus o havia orientado. E assim acontece a saída de Jacó da casa de Labão. Por causa da bênção de Deus na vida de Jacó, dentro da casa de Labão, o incômodo começa a acontecer. Queridos, parece que enquanto Deus não nos abençoa, não cumpre a sua promessa na nossa vida, nós passamos desapercebidos. Mas quando Deus começa a nos abençoar, cumprir a sua palavra, como ele havia dito, nós passamos a incomodar. Não era para ser assim. Era para que Labão se alegrasse com Jacó, reconhecesse que Jacó o havia trazido toda aquela riqueza. Mas infelizmente não foi a atitude de Labão para com Jacó. Labão não foi grato a Jacó. Pelo contrário, Labão só queria usurpar de Jacó, tirar vantagens de Jacó. Labão não permitiu Jacó voltar para a terra do seu pai, não preocupado com Jacó, mas consigo mesmo. Labão queria só os benefícios que Jacó poderia trazer para ele, mas não queria que a bênção de Deus se estendesse a Jacó. Mas Deus vê todas as coisas. E Deus viu na vida de Jacó toda a injustiça que estava sendo feita com ele. E Deus, quando tem uma palavra para cumprir na vida de um homem, ele faz se cumprir, querendo o homem ou não. E Deus fala para Jacó, intervém na vida de Jacó, fala para Jacó: sai
porque eu vou ser com você. E quando Jacó sai, fica uma bomba. Fica agora Labão querendo ir atrás de Jacó para persegui-lo. Só que novamente o Senhor aparece na casa de Labão em favor de Jacó e fala para Labão: não fale nem bem nem mal a Jacó. Queridos, Deus é responsável quando ele nos dá uma ordem. Quando ele fala para um homem sai, ele se responsabiliza pelos fatores conflitantes em torno dessa saída. Quando Deus falou para Jacó sai, Deus já sabia que Labão ia perseguir Jacó. Mas Deus é Deus responsável. Deus é Deus que dá a ordem e é o mesmo Deus que fica em nosso redor, resolvendo os conflitos que são necessários para serem resolvidos por causa da sua ordem. Jacó saiu, agora a responsabilidade de lidar com Labão é de Deus. Jacó não estava fazendo desobediência a Deus, nem a Labão, nem a ninguém. Jacó estava obedecendo a Deus, obedecendo uma ordem de Deus e saindo da casa de Labão. E Deus fala com Labão: olha, deixa Jacó em paz, deixa Jacó sair. E Labão vai ainda querer questionar de Jacó, e Jacó fala isso aqui para ele: ontem o Senhor te repreendeu. Jacó sabia que Labão não poderia fazer nada contra ele, porque o Senhor o tinha repreendido. Queridos, é assim comigo e com você. Deus é responsável pela minha e pela tua vida. Quando Deus quer nos abençoar e cumprir a sua palavra, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Não tem injustiça humana que possa impedir que Deus te abençoe. Não tem cara feia que possa impedir que Deus te abençoe. Não tem nada que possa impedir uma ordem de Deus, uma direção de Deus. Você precisa confiar e seguir os passos do teu Deus. Seguir as orientações que o teu Deus te dá. Ainda que tenham conflitos ao redor para serem resolvidos, confia que Deus intervém em teu favor. Acredite que assim como foi na vida de Jacó, Deus também intervém em teu favor. Deus também resolve os entornos para que você cumpra a sua vontade. Deus também vai nos lugares mais conflituosos para resolver questões que você não tem poder para resolver, porque a palavra de Deus na tua vida tem que ser cumprida, tem que ser obedecida. Se Deus falou que vai com você, Ele vai. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai cumprir essa palavra. Ainda que se levante contra você, ainda que pessoas não sejam mais favorável a você, não importa, ouça a voz de Deus, siga os seus direcionamentos, seja sensível àquilo que Deus falou com você, porque Deus vai te abençoar, mesmo que seja na casa de Labão. E se Deus falar para você partir para a sua terra, não desobedeça o Senhor, porque Deus, Ele tem promessas que precisam ser cumpridas na tua vida. Então ouça a voz de Deus, porque Deus é contigo. Que a graça e a paz seja com você, que o Deus que tem toda a direção certa para te dar
possa ser obedecido por você, que você ouça a voz de Deus e seja guiado por Ele, para que toda a vontade de Deus se cumpra na sua vida e na sua descendência, em nome de Jesus.